Olá, tudo bem? Mais uma vez eu me coloco na tela do seu computador e hoje para falar sobre um tema de direito civil na parte de seguro, que é a recusa de cobertura securitária em caso de doença pré-existente. Eu quero falar sobre esse assunto e falar sobre a edição da súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça. Nós sabemos que a pessoa, quando ela contrata um seguro de vida ou um seguro-saúde ou plano de saúde, ela deve informar obrigatoriamente no momento da proposta se ela possui alguma doença pré-existente. Isso respeitando o princípio da boa-fé nas relações contratuais. Então, no momento em que a pessoa ela vai contratar um seguro, ela preenche uma ficha na qual há um questionário e será perguntado a ela se ela possui alguma doença pré-existente. Assim, caso o contratante ele tenha essa doença, ele tenha alguma eventual enfermidade, ele é obrigado a informar essa situação à seguradora no momento da assinatura do contrato, no momento da contratação. E o que é doença pré-existente? O que é considerado uma doença pré-existente? No caso de seguro de vida, é a doença que o segurado sabia que possuía no momento da assinatura do contrato e não disse nada e não declarou na proposta de contratação. E no caso dos seguros de saúde, dos planos de saúde, seria uma doença pré-existente, aquela que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, mas que no momento da contratação ou adesão também não disse nada, também omitiu e ficou quieto. Aí você pode perguntar, mas por que o consumidor tem o dever de informar isso? Porque existe uma cláusula que exclui a cobertura securitária em caso de doença pré-existente. E você pode perguntar, mas se caso acontecer do consumidor saber que ele possui aquela doença e ele ficou quieto, aí ele vai estar agindo de má fé, e se ele age de má fé, ele não tem direito à indenização, ele não tem direito à cobertura securitária. Isso está previsto no artigo 766 do Código Civil. E o que diz o artigo 766 do Código Civil? Diz que se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido. Então, ele deixa de ser indenizado, ele deixa de ser coberto por aquela garantia securitária e mesmo assim ele é obrigado a pagar o prêmio, pagar pelo seguro, mesmo não tendo a cobertura, porque ele agiu de má fé. Neste caso, o consumidor ele age de má fé e não terá direito à cobertura securitária. Essa súmula que eu quero comentar, a súmula 609, ela diz o seguinte, que a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou à demonstração de má-fé do segurado. Então, se aquela empresa, aquela operadora de plano de saúde ou aquela seguradora de seguro de vida, ela não exigir exames prévios, ela não pode se recusar a cobrir a indenização dizendo que aquele usuário, aquele consumidor tinha doença pré-existente. É o que diz a súmula 609. A recusa de cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve exigência de exames médicos prévios à contratação.
ou a demonstração de que aquele segurado agiu de má fé e não informou a doença pré-existente. E o que significa exames médicos prévios? A demonstração de que o segurado agiu com má fé e não declarou a doença pré-existente é difícil de ser feito. Por isso que orienta que as operadoras de seguro-saúde ou de seguro de vida exijam que o usuário, que o consumidor, que o contratante faça exames médicos prévios para que prove que ele não tem doença nenhuma pré-existente. Aí sim, no momento ali de precisar, né, de uma cobertura securitária e aferir que se refere àquela doença pré-existente, aí sim é lícito, é pertinente a recusa da cobertura securitária. Isso se a operadora fez esses exames. A seguradora, ela pode se recusar a arcar com a cobertura securitária sob a alegação de que o sinistro ocorreu em virtude de doença pré-existente. Ela pode, perfeitamente. Essa recusa será considerada lícita. No entanto, para isso é necessário que a operadora ela tenha exigido, né, como eu disse, do segurado que ele tenha feito esses exames médicos prévios e prove que ele já tinha essa doença. E se a operadora não fez, né, esses exames prévios, ela terá que provar agora, por outros meios, já durante o contrato, que o consumidor ele agiu de má fé ou ocultou intencionalmente a existência de doença. Só que isso é de difícil aferição. Por isso, recomenda-se que a operadora exija exames médicos prévios deste segurado antes ou até no momento, na fase pré-contratual, tá certo? Então, fica aí o comentário a essa súmula, afirmando que, asseverando que a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença pré-existente é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. Foi isso que o Superior Tribunal de Justiça pacificou e entendeu aí. Então, aconselha-se que as operadoras de seguro de vida, de seguro-saúde, de plano de saúde, elas exijam do consumidor, do contratante, esses exames médicos prévios. Tá ok? Então, acesse aqui o meu canal no YouTube, curta os meus vídeos, compartilhe e inscreva-se aqui no canal para que você receba notificações dos nossos próximos vídeos. E acesse lá o meu blog Articulando a Legalidade. Então, um grande abraço para você, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.